vai falar de gestão e empreendedorismo no futuro tecnológico. Falar de tecnologia é essencial hoje para qualquer negócio, porque a tecnologia vem provocando uma transformação constante e profunda em todos os segmentos de mercado. E a gente vai aprender agora, nessa aula de hoje, um pouco mais sobre como realmente entender a tecnologia como uma aliada do advogado durante todo esse processo de transformação do mercado e como que a gente consegue enxergar aí sinais de ferramentas ou de mudanças que vão ser provocadas pela tecnologia para que a gente esteja realmente atento ao que vai acontecer no futuro e possa se preparar para isso e criar tendências também. Vou começar compartilhando minha tela aqui com vocês para a gente, então, tratar desse nosso assunto de gestão e empreendedorismo no futuro tecnológico. Eu começo com esse insight do presidente da Microsoft. No futuro próximo, todas as empresas serão empresas de tecnologia. O presidente da Microsoft, e isso reflete a visão da companhia, o que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer o seguinte: no futuro extremamente próximo, todas as empresas vão ter que oferecer ou estarão oferecendo algum serviço que é completamente tecnológico, completamente digital, completamente virtual. E isso a gente já tem visto acontecer, especialmente depois do início do isolamento social, né? Muitas empresas aí que ainda não tinham se arriscado na tecnologia migraram e estão oferecendo alguns serviços com o intermédio de ferramentas. E aí, eu passo agora para a próxima tela, em que a gente recorda aí o professor Richard Susskind, né, o professor britânico, especialista em legal technology desde a década de 80, autor aí de diversos livros que tratam do futuro do direito, que nos diz que a tecnologia é um dos 3 principais condutores na mudança do mercado jurídico. Só para a gente recordar aqui um pouquinho, né, ele acredita que existem 3 elementos, 3 fatores, que são esses 3 fatores os principais que vão fazer com que haja uma transformação muito grande ou se intensifique a transformação que já está acontecendo no mercado jurídico. Quais são esses 3 condutores? O desafio do mais por menos, a liberalização e a própria tecnologia. O desafio do mais por menos é a gente oferecer melhores serviços jurídicos de mais qualidade por um preço mais acessível para o cliente final, por causa de uma demanda de mercado, certo? A liberalização é justamente a forma de regulamentar, né, esses novos serviços que vão surgir para que eles possam realmente estar em acordo, estar de conformidade aí com a legislação, porque hoje a gente sabe que a regulamentação, ela é talvez muito incisiva e a gente não consegue ter muita margem aí para criar coisas diferentes. Existe sim muitas possibilidades, tá? Mas essa tendência aí é que a liberalização de algumas atividades aconteça. E aí a terceira, então, a ferramenta tecnológica em si, a tecnologia e os seus avanços e as suas evoluções. E aí eu quero pegar, então, esses 2 insights, o do presidente da Microsoft e o do Richard Susskind, unir essas 2 posições aí, essas 2 opiniões, e trazer para vocês uma terceira opinião, que é muito minha, tá? Mas muito bem embasada aí, tanto no Richard Susskind quanto no presidente da Microsoft, que é o seguinte insight: no futuro próximo, todos os escritórios de advocacia serão law techs. Por que eu acredito nisso daqui? Porque no futuro próximo, todos os escritórios de advocacia terão que oferecer serviços completamente tecnológicos, digitais, serviços diferentes com auxílio de ferramentas que até então eles não ofereciam. E eu não sei vocês aí, mas eu já estou vendo essa necessidade aqui no meu escritório e a gente está trabalhando sim para operar de cada vez mais de forma mais conectada, né? Não só digitalizar alguns processos e alguns procedimentos internos, mas realmente tentar operar de uma forma de lógica digital desde a concepção, que vocês vão estar entendendo um pouco mais aqui, que vai ser um assunto que a gente vai discutir hoje. A gente tem sentido aqui essa necessidade e realmente, quando a gente observa, se a gente for lá no radar da B2L, que é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, e a gente observa um pouco do serviço que as Law Techs e as Legal Techs prestam, a gente consegue entender que realmente alguns deles a gente pode oferecer pelo próprio escritório de advocacia. Mas para isso a gente vai precisar de uma transformação, de uma metamorfose low-tech, a gente compreender que a gente, enquanto escritório de advocacia, vai passar a operar cada vez mais como uma low-tech. Ainda que o nosso escritório seja um escritório, pessoal,
que trabalha com aquele cliente mais artesanal, né, com um serviço mais artesanal, porque algum tipo de trabalho aqui ele vai poder oferecer de meio tecnológico aqui, de meio digital, certo? E aí, agora, a gente pega tudo isso, né? A gente só está construindo aqui os degrauzinhos para uma linha de raciocínio a respeito da gestão e do empreendedorismo jurídico no futuro tecnológico. E a gente precisa falar de transformação digital, né? É um tema que está em voga hoje em dia, todo mundo fala, especialmente assim que a gente começou o isolamento social, estava todo mundo assim, a gente precisa fazer a transformação digital dos nossos escritórios, precisa fazer a transformação digital, e aí todo mundo acha que inserir ferramentas tecnológicas, estar presente na internet, é fazer transformação digital. Será que a gente já parou para refletir o que é transformação digital? Né, eu vou usar aqui agora novamente alguns insights do Thiago Matos, da Aerolito. Vocês lembram que a gente falou do Thiago Matos na primeira aula, né, que ele fala realmente de que o futuro e o presente são lugares diferentes, no sentido de que no futuro a gente vai poder acumular funções, acumular profissões, enquanto que no passado a gente tem ou você faz uma coisa ou você faz outra, ou você é um bom profissional ou você é um bom pai, ou você é um bom advogado ou você é um bom professor, né? Mas que agora não, que agora a gente pode trabalhar com a ideia de e não de ou. E aí o Thiago Matos ele diz o seguinte para a gente: a transformação digital não é uma decisão estratégica, é um fenômeno cultural. O que isso impacta na nossa vida? Camila, não concordei com nada que você disse até agora. Não concordei que meu escritório vai ter que virar uma low-tech. Não concordo com a visão do presidente da Microsoft de que todas as empresas serão de empresas de tecnologia. Ou então, até concordo, mas eu acho que não vai ser num futuro tão próximo assim. Bom, então vamos parar para refletir a respeito disso daqui. Transformação digital não é uma decisão estratégica. Não é você, o board da sua empresa, do seu escritório, os sócios que vão falar assim, quero fazer, não quero fazer a transformação digital. É um fenômeno cultural. E eu lembro aqui nesse momento, né, apesar de não ter a referência aqui nos slides para vocês, de outra frase aqui de outro famoso que a gente um outro empreendedor muito respeitado aí, principalmente no mundo da tecnologia, que é o Bill Gates, que ele dizia já há bastante tempo atrás que no futuro nós vamos ter dois tipos de empresas, as que estão na internet e as que estão fora dos negócios. Então isso vai acontecer, quer você queira ou não. Qual que é o nosso posicionamento aqui? E especialmente qual que é o posicionamento que eu recomendo a vocês trazendo esse tipo de assunto para a nossa discussão aqui? É que a gente se prepare para esse acontecimento. Se prepara no futuro próximo? Não, se prepare para agora, porque isso já começou. No futuro próximo, isso vai ser dominância. Mas quem começar antes, melhor. Certo? E aí eu vou perguntar para vocês, então. Para a gente fazer essa transformação digital, cuja decisão não depende da gente, ela vai acontecer, quer a gente queira ou não, a gente ter presença no mundo digital é suficiente? Ou seja, eu ter ali uma página, um site, uma rede social do meu escritório, eu ter a possibilidade de atender de forma remota, tudo isso é suficiente para que eu me enquadre ali numa das empresas, em um dos escritórios, que no futuro próximo, em que todos serão low-techs, eu vou ter sido alguém que começou esse movimento e que vai realmente pegar uma onda legal, que não vai ser retardatário nesse movimento? Esse é o questionamento que eu deixo aí para vocês imaginarem. Só que eu não vou deixar vocês nessa dúvida muito tempo aí não, tá? A gente já vai responder aqui. Para a gente responder essa pergunta, eu quero dar uma outra perspectiva para vocês sobre transformação digital, que todo mundo fala e ninguém sabe o que é, ninguém consegue definir exatamente o que é, né? Transformação digital realmente é a gente inserir tecnologia nas nossas atividades. Porém, existe uma forma mais lógica da gente compreender isso e quais são os passos dessa transformação digital. Existem várias, aliás, né? Só que eu gosto bastante da perspectiva da Aerolito, que é essa empresa brasileira que trabalha com futurismo, do Thiago Matos. E assim, para mim eles estão realmente muito à frente em diversas questões. Então, a perspectiva que eu vou adotar aqui para a gente trabalhar essa ideia de transformação digital é a transformação digital em três eixos com a matriz da Aerolito.
eles têm uma matriz complexa, né, toda quase que em 3D, que eu simplifiquei ela aqui para gente, para nós entendermos transformação digital e nós entendermos principalmente onde nós estamos, que eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui, eu tenho muita eu fico muito incomodada quando a gente vai assistir palestras sobre tecnologia, né? Vai assistir alguma aula sobre tecnologia, e aí o palestrante fica lá dando report, né? Ah, em tal lugar tem um robô que faz isso, em tal lugar tem uma tecnologia que faz aquilo. Tá, e o que isso tem a ver comigo? Né? É isso que é aí que eu quero chegar com vocês, né? Em que lugar vocês estão e como é que isso reflete aí na trajetória de vocês, certo? Quais seriam esses 3 eixos de transformação digital? A gente tem o eixo da economia, o eixo da expressão e o eixo do modelo de negócio. Você pode ter passado, enquanto economia do seu negócio, por um processo de transformação digital. Enquanto que na expressão você já não está tão assim desenvolvido, né? Então, assim, são 3 formas da gente enxergar o nosso negócio diferentes, em que, em alguns momentos, a gente vai já ter passado pela experiência de transformação, em outros, a gente ainda vai estar na metade do caminho. Vocês vão entender melhor a hora que a gente passar aqui pela matriz. Olha só. Quando a gente fala de eixo de economia, lembrando, todo negócio tem esses 3 eixos aqui, né? Se você for parar para pensar como que o seu negócio se insere de forma econômica, como que o seu negócio se expressa no mundo e qual é o modelo que você adota, você consegue realmente enxergar isso no seu escritório de advocacia. No eixo da economia, a gente tem aqui esses 3 aspectos da transformação digital, né? Nós temos negócios, economicamente falando, que são negócios tangíveis, né? Por exemplo, bens de consumo. Bens de consumo são duráveis ou não duráveis, e geralmente quando o negócio é tangível, né, é palpável, a gente está falando de uma empresa que produz bens de consumo, que produz bens tangíveis. E aí, qual que é o padrão? Essa aqui pode ser uma empresa, geralmente, que ela vai estar estabelecida numa sede, e aí nessa sede os trabalhadores precisam se deslocar até ela para poder trabalhar, né? Uma das formas da gente enxergar um negócio, então, é verificar se ele é tangível, se ele é de presença ou se ele é intangível. Se ele é tangível, as características são essas: produção de bens de consumo e sede, os trabalhadores vão para a sede para poder trabalhar. Se ele está na economia da presença, nós estamos falando aqui de um negócio que tem possibilidade de ofertar o serviço que ele oferta na casa do consumidor, na empresa do consumidor. Ele não precisa de uma sede, ele não precisa que o trabalhador de repente se desloque para a sede. Ele consegue oferecer isso de uma forma diferente. Então, por exemplo, vamos voltar aqui no tangível e dar um exemplo, bem de consumo, qualquer produção, qualquer fábrica, vestuário, por exemplo, né? Está ali na economia do tangível. Presença. Se você for pensar numa manicure, num cabeleireiro, ele tem possibilidade de ofertar esse serviço na casa do consumidor. Mas o que, que ele ainda exige? Ele ainda exige a presença daquele trabalhador, daquele empreendedor, certo? Ainda é impossível, então, transformar esse negócio em bits. Transformar esse negócio 100% digital sem que eu precise da presença desse trabalhador. As atividades e serviços que dependem de maquinário que não seja de fácil deslocamento podem ser enquadradas aqui na economia da presença, né? Aliás, aqui não era fácil, tá? Aqui era difícil. Que não sejam de difícil deslocamento. Então, tudo que você puder deslocar com facilidade, né? Você tá ali na economia da presença. E aí, no eixo econômico, a gente vai ter um terceiro momento aqui, que são negócios intangíveis. O que são os negócios intangíveis? Eu não preciso nem do bem de consumo, nem da sede e nem da presença daquele empreendedor, daquele trabalhador. Todos os demais negócios que não dependem de maquinário. Um celular e um acesso à rede é suficiente. Vamos pensar um pouquinho a respeito do nosso negócio? Eu acredito muito que o nosso negócio, enquanto advogado, está na economia do intangível, né? Muitas vezes a gente acha que a gente ainda está na economia da presença, porque a gente precisa estar lá, se deslocar para conversar com o nosso cliente e tudo mais, mas a gente já está trabalhando aqui com a economia do intangível. O celular e o acesso à internet resolve o nosso problema.
A gente não precisa mais de autos físicos na maioria das vezes, a gente não está precisando se deslocar para fazer audiência, a gente não está precisando se deslocar para atender cliente, né? Aqui no escritório, nossos clientes de fora cresceram muito, inclusive, nesse momento, porque como a gente está atendendo 100% online e a gente não está com uma dedicação voltada aqui para o presencial, a gente está com a dedicação toda voltada para o online, então a gente realmente está conseguindo abranger cada vez mais estados, já estamos presentes aí em vários estados do Brasil. Por isso eu acredito que a gente está na economia do intangível, né? Só para a gente refletir, será que a gente realmente precisa de presença para poder exercer a nossa atividade? Talvez a gente não precise. Quando a gente vai para o eixo da expressão, que é compreender como é que o meu negócio se expressa no mundo, como ele se mostra, se manifesta, esses 3 aspectos são a expressão não digital, a expressão digitalizada e a expressão pensadamente digital. Inclusive, já aviso aqui para vocês, eu vou trabalhar muito com o eixo da expressão aqui hoje, é o que a gente mais vai refletir. O que é um negócio que tem uma expressão não digital? É aquele cuja natureza é muito mais presencial e analógica do que por ferramentas tecnológicas, por mais que se usem ferramentas tecnológicas. Então, pensa você no seu escritório físico há 6 meses atrás, com gente circulando ali toda hora, cliente, você circulando também, indo para audiência, né? Você ainda estava num negócio talvez não digital, que se expressa, que se manifesta de forma não digital, ainda que você estivesse ali utilizando ferramentas tecnológicas como um software de gestão, né? Você ainda se expressa muito mais, expressava muito mais de forma analógica e não presencial, aliás. Agora a gente tem aqui o eixo, no eixo da expressão, o negócio digitalizado, que é muito do que a gente tem feito aqui ao longo da pandemia, né? O que é um negócio digitalizado? Enquanto a gente estava atendendo presencialmente, fazendo audiência presencialmente, que a gente estava ali num negócio não digital, né, com uma pegada muito analógica ainda que a gente estivesse utilizando ferramentas, a gente estava ali na expressão não digital, na manifestação não digital. Chegou a pandemia, isolamento social. O que nós precisamos no passado, tá? O que precisamos fazer desde que iniciou aí o isolamento social? A gente precisou pegar tudo que a gente fazia de atividades físicas, presenciais, analógicas e transferir isso para o ambiente digital. Então, olha só, vou até repetir para a gente poder entender realmente isso. A gente pegou o que a gente fazia e transferiu para o ambiente digital. É transformação digital? Completei a minha transformação digital? Não. O que eu fiz? Eu praticamente passei um scanner na minha empresa. Praticamente passei um scanner no meu escritório de advocacia. Eu fiz uma mera transferência. Aquilo que eu fazia no presencial, eu estou fazendo igualzinho no digital. O atendimento a cliente, por exemplo, não tem nenhuma diferença. Nenhuma, né? A única diferença é que você está enxergando seu cliente por uma tela, mas o atendimento continua igual. Então, eu fiz uma mera transferência. Essa mera transferência nos faz com que a gente esteja aqui agora no eixo da expressão de negócios digitalizados, que se expressam no mundo virtual, né? Mas o negócio está no mundo físico e é transferido com a mesma lógica para o mundo digital. Dessa forma, aqui nós temos uma empresa que não foi concebida para a internet, ela foi deslocada somente para o ambiente virtual. Um exemplo disso, né, é quando a gente pega também um vestuário e transfere ele para o e-commerce. O e-commerce. Então, você você tinha uma loja de roupas e agora você passou a vender online em vez de abrir ali sua sede. Esse é um negócio, pessoal, digitalizado. Digitalizado, transferência. Né? Mesma coisa de você digitalizar um documento, você digitalizou o seu escritório. Agora, existe aqui um passo a mais que a gente precisa dar, e eu nem falo para que a gente precisa dar com tanta velocidade assim, a gente precisa realmente pensar nisso daqui, mas talvez esse passo a mais aqui seja o que vai provocar a disrupção no mercado jurídico. Então, não tem como a gente não olhar para ele, que é o negócio pensadamente digital. Que é quando uma empresa, ela muda completamente a forma de fazer negócios nesse segmento. Exemplo aqui,
fintechs, seguros on demand e roupas customizadas. Eu tenho 2 slides aqui que eu vou mostrar para vocês os seguros on demand e as roupas customizadas, mas vamos aproveitar e falar aqui das fintechs. Quando você pensa num Nubank e num Banco do Brasil, você consegue enxergar a diferença do quanto esses negócios estão em eixos de expressão completamente diferentes. Um é digitalizado e o outro é pensadamente digital. Qual é o pensadamente digital? O Nubank, que é uma fintech, que oferece aí serviços similares a de um banco, e ele foi concebido para o mundo digital, porque o próprio fundador da Nubank, o David Velez, ele diz para a gente que ele chegou no Brasil, ele é colombiano, se não me engano, chegou no Brasil e tentou abrir uma conta no banco. E aí foi aquela maior burocracia, ele não conseguia abrir a conta, e ele disse que se sentia um criminoso quando ele tinha que passar pelas portas giratórias da agência, e foi uma experiência terrível. Pensando nisso, vivenciando essa experiência, ele concebeu um negócio que vai ser vivenciado completamente na esfera digital, que já está operando desde o início, desde a concepção, totalmente com a lógica do mundo digital. Burocracia muito menor, você não tem que ir à agência, você controla tudo do seu aplicativo do celular. E o Banco do Brasil? O Banco do Brasil tem aplicativo também, não é um negócio pensadamente digital? Não houve mudança conceitual nesse negócio a ponto da gente dizer que ele opera 100% na lógica digital. Você tem hoje uma digitalização do negócio da maioria dos bancos que começaram a perder espaço aí quando surgiram as fintechs. Né? Os bancos tradicionais começaram a se digitalizar. O que eles fizeram? Criaram também aplicativos para que você fizesse as mesmas coisas, os mesmos serviços, só que de uma forma mais fácil, pelo aplicativo do banco. Mas existe um pulo, um salto gigantesco aí entre o negócio ser digitalizado e ele ser pensadamente digital, ele operar desde o início, desde a sua concepção, numa lógica digital. Trazendo isso para aquela ideia de que todos os escritórios serão low-techs no futuro, né, que vão operar de forma mais próxima da tecnologia, a gente pode sim pensar que a gente vai ter negócios digitalizados aí cada vez mais, até que a digitalização ela se torne algo tão tranquilo, tão fácil para a gente, em que a gente vai começar realmente a conceber serviços 100% digitais e que operem com essa lógica do mundo digital, se é que já não temos escritórios que estão fazendo isso, né? Como é o caso, por exemplo, de assistentes virtuais em escritórios que entregam, por exemplo, um documento completo para o cliente, já devolvem ali na hora com o auxílio da própria inteligência artificial que preenche os documentos, com o auxílio de automação e já entrega aí um serviço pronto para o cliente, numa lógica já bem mais digital. E aí a gente tem o terceiro eixo, que é o eixo do modelo de negócio. O modelo de negócio ele pode ser clássico, né? Quando a gente tem uma hierarquia clássica, o modelo vai dizer como ele está funcionando lá dentro, tá? No clássico a gente tem a hierarquia clássica, ou seja, a gente tem lá uma alta cúpula que vai gerenciar os trabalhadores em si. E aí, quando a gente fala desse modelo clássico em que a gente tem hierarquia, quem que importa ali? Será que quem importa mais são os trabalhadores? Na verdade, quem importa é a empresa. Então, se valoriza aí muito a empresa. Aí a gente tem um modelo digital, que a gente tem companhias menores, menos pessoas na alta cúpula e na gerência, e algumas tarefas aqui, elas passam a ser automatizadas, justamente porque automatizando tarefas, né, a gente consegue ter uma estrutura mais enxuta, uma companhia menor, aliás. E os trabalhadores, com o modelo de negócio digital, em que a gente tem inserção de ferramentas tecnológicas como a automatização, eles podem sim trabalhar fora das empresas. Como, por exemplo, a Uber, né? A gente tem trabalhadores trabalhando fora das empresas, uma cúpula, alta cúpula mais enxuta também. E aí, o que se valoriza aqui, né? Por isso que a gente cita o exemplo da Uber. O que é valorizado não é só a empresa, é valorizada a empresa, mas também o ecossistema. Por que o ecossistema? Quem que é o ecossistema da Uber? É o motorista e o passageiro. Então, se não há uma valorização do motorista e do passageiro, que não são diretamente trabalhadores da empresa, apesar de que a gente teve aí decisões recentes, né, nesse sentido aí da Uber ter que pagar condenação trabalhista, né, mas
O motorista ele faz parte do ecossistema que mantém essa empresa funcionando. Então, há uma valorização, sim, da empresa, mas há uma valorização de todo o ecossistema que apoia essa empresa. E aí a gente tem um modelo de negócio pós-digital, que é um modelo de negócio que vai funcionar muito com autogerenciamento, né? Cada um faz o seu, cada um cuida do seu, cada um sabe o que precisa ser feito, até porque é uma instituição realmente vinculada a um propósito, a uma descentralização. Todo mundo vai trabalhar aqui fora da empresa e a valorização é muito mais do ecossistema que nutre esse segmento de negócio do que realmente da empresa, tá? Vamos passar aqui, né? E aqui a gente consegue responder aquela pergunta que eu fiz há 2 slides atrás para vocês, se é realmente suficiente a gente ter presença digital para que a gente tenha concluído a nossa transformação digital. Se eu já estou na internet, não significa que eu já completei a minha transformação digital. Eu posso muito bem ter presença digital, mas eu ainda estar no início de um processo de transformação digital. Até porque, dependendo do meu negócio, pode ser que a transformação digital, para mim, seja eu atingir o intangível, o pensamento digital e o pós-digital. Inclusive, eu acredito que escritórios de advocacia têm completamente a possibilidade aí de atuar aqui nessas três etapas finais dos 3 eixos, né? Eu consigo trabalhar um negócio intangível, pensadamente digital e pós-digital. Se a gente trabalhar muito bem a parte de gestão e governança aqui, né? Que hoje ainda é engessada, a gente consegue uma forma de gerir pessoas, de gerir o próprio negócio diferente, a ponto da gente trabalhar um modelo de escritório de advocacia pós-digital. E aí, o que é importante nesse processo, então, de transformação digital? É eu fazer um diagnóstico, mais uma vez, eu entender qual que é o meu processo, onde é que eu estou, em qual quadrante eu estou aqui da matriz de transformação digital, para onde que eu quero ir, né? E eu acho que é importante também, embora não esteja colocado aqui, eu entender por que que eu quero ir. É aquela história, eu quero comprar inteligência artificial para inserir aqui no meu escritório. Beleza, por que que você quer comprar? Só porque o outro escritório está utilizando também, você já sabe no que ela vai ser útil para você, né? Então, assim, para onde você quer ir? Ok, eu quero ir para um escritório pensadamente digital em que a inteligência artificial vai desenvolver uma boa parte das minhas atividades. Por que que você quer ir para lá? Realmente, aquela ferramenta, ela vai ser essencial ou suficiente, satisfatória, para te fazer atingir o resultado que você quer atingir? Isso aqui passa por planejamento estratégico. Muito embora a transformação digital, né, fazer ou não fazer, não seja uma decisão estratégica, seja um fenômeno cultural, é preciso que a gente tenha aqui decisões estratégicas na hora de entender como a gente vai fazer a transformação digital, certo? E também eu entender com qual velocidade eu preciso me transformar, ou eu tenho a capacidade para me transformar. Eu acho que a gente tem que inserir, sim, a velocidade como algo necessário aqui no nosso processo de transformação digital. Porque nós estamos vendo isso acontecer nos escritórios de advocacia cada vez mais, no nosso mercado cada vez mais. Então, velocidade é um fator importante, sim. Mas qual é a velocidade que você consegue se transformar agora? E aos poucos você vai ir acelerando o seu passo. Esse aqui é legal, tá, gente? A gente traz esse tanto de informação, né? Deixa muita gente aí com a pulga atrás da orelha, mas agora é hora da gente falar um pouquinho do como também, né? É claro que não tem uma fórmula aqui para a sua transformação digital, mas tem algumas dicas que a gente pode dar assim, do que a gente pode fazer para poder passar por esse processo de uma forma melhor. Geralmente, existem 3 formas aí da gente trabalhar estratégias de negócios, né? A gente pensa no now, no next e no new. Ou seja, no agora, o que nós precisamos fazer agora, no next, que são os próximos passos, e no new, que é lá na frente, já é o futuro realmente, né? É algo que vai demorar um pouco mais a chegar. E aí, vocês se lembram do Bob Johansen, que é o autor lá do livro Full Spectrum Thinking, que nos inspirou na pós-categorização das profissões jurídicas nesse novo conceito? Esse mesmo autor, ele traz para a gente um outro conceito, pensando no futuro, que é o conceito de inversão temporal. Enquanto a maioria das empresas trabalha com
essa sequência aqui, now, primeiro, que é o que precisamos fazer agora, depois os próximos passos, depois o futuro, ele propõe para a gente a inversão temporal. Ele fala que a gente tem que trabalhar com o agora, o futuro e depois os próximos passos. E ele justifica ali para a gente, nesse trecho do livro que eu deixei aí para vocês. Quando nós enfrentamos uma ruptura muito grande, nós precisamos fazer essa inversão temporal, olhando primeiro para o futuro e depois para os próximos passos. Por quê? Porque entender o futuro nos permite a gente se posicionar melhor os nossos próximos passos, fazendo a transição de forma mais natural. Muitas vezes, enquanto a gente ainda está preocupado aqui com os próximos passos, a gente está perdendo alguma coisa lá na frente e que ia impactar na estratégia do próximo passo. Então, às vezes, é melhor olhar lá na frente, né? Ter essa visão diferente, ter essa visão do que pode vir a ser o futuro do nosso mercado, para depois traçar estratégias dos próximos passos, porque você não fica defasado, não fica aquele abismo, né? De repente você está olhando para o próximo passo, mas o próximo passo não vai te levar para o caminho do que é a tendência do futuro. Se você olha primeiro para o new, para o futuro, você consegue definir estratégias aqui para o próximo passo alinhadas realmente com aquilo que vai chegar aí de tendência que vai transformar o seu mercado. Então, essa é a ideia de inversão temporal do Bob Johansen. Vocês perceberam, pessoal? Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui, olhar para vocês de novo. Vocês perceberam que eu tenho muito essa tendência de trazer para a gente essa necessidade, essa importância de visão do futuro, né? Eu acho que falta muito isso no advogado, no gestor de negócios jurídicos, mas também não é só um problema do nosso segmento. Eu acho que falta isso de uma forma geral nas empresas. E aí o que acontece? Acontece justamente o que a gente viu com muitas empresas e que, na minha concepção, não assim, é impensável acontecer se você está um pouquinho já de olho mais no futuro. O que aconteceu com muitas empresas na pandemia? Não tinham nenhum e-commerce, não tinham nenhuma rede social, não sabiam utilizar uma plataforma, uma ferramenta. Chegou o momento da crise, chegou um momento crítico, muitas vezes, muitas delas aí tiveram realmente a sua morte decretada no momento em que o isolamento social chegou e inviabilizou o negócio presencial delas, e elas não tinham como se adaptar a tempo, ou não tinham, às vezes, conhecimento, ferramentas suficientes para isso. Isso matou uma série de empresas, né, que poderiam estar operando com outra lógica, que poderiam já estar digitalizadas, para que agora elas consigam pensar também em operar de forma pensadamente digital, né? Um exemplo muito bom que a gente tem aqui é o exemplo das academias. Quanto tempo as academias ficaram fechadas? Eu não sei como está aí no seu estado. No meu estado, elas estão abrindo novamente. Mas quanto tempo elas ficaram fechadas? O quanto isso foi prejudicial para o negócio, né? E o quanto elas não podiam ter se reinventado e já ter pensado aí numa forma de digitalização do negócio desde antes, se elas estivessem vendo que algo ia chegar, né? Que tinha acontecido, que estivessem atentas para os sinais do mercado delas, de digitalização, e conseguissem aí se adaptar melhor, fluir melhor nesse período em que tiveram que ficar fechadas. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, muito legais mesmo, que vocês vão entender melhor a respeito do que eu tô, da reflexão que eu estou propondo a respeito das academias, né? Mas eu sempre tenho essa pegada, né, de pensar realmente no futuro, porque eu acho que isso é extremamente importante para que a gente tenha uma carreira jurídica sustentável a longo prazo. Eu não sei vocês, mas eu quero viver de advocacia ainda durante bastante tempo, e para isso eu preciso estar na vanguarda da advocacia. Eu preciso estar atento ao que vai acontecer no meu segmento. Por isso eu trouxe para vocês aqui um panorama de alguns temas e tecnologias que já estão impactando o mercado jurídico. Eu poderia ter colocado muito mais coisas aqui, né? Mas aqui é uma dica, assim, para vocês darem uma olhadinha, ficarem, assim, atentos a essas palavras, a essas temáticas, porque elas realmente já estão impactando e vão impactar cada vez mais. Então, inteligência artificial, o blockchain, os e-contracts, que são os contratos, inclusive hoje estamos usando muito, né, contratos que a gente assina digitalmente, virtualmente. E agora a gente está se fazendo isso demais, utilizando os assinadores digitais justamente em função desse momento. Os smart contracts, que já são uma evolução, né, dos e-contracts, aqui os smart contracts são contratos que se auto-executam.
Se existe um prazo lá, e que a partir de determinado prazo ele vai ser renovado, o próprio contrato já trata ali dessa autoexecução, né, de renovar ou de avisar o usuário que o contrato está encerrado, dentre outros aspectos. A gente tem a automação, que é a gente transferir para a máquina atividades padronizadas ou padronizáveis e geralmente repetitivas, para que ela desenvolva determinadas funções, tanto atividades quanto documentos. A gente tem a internet das coisas, que também vai modificar bastante as nossas relações. A gente tem o direito computacional, que é justamente a área do direito que vai cuidar de tudo isso, do que vai acontecer ali relativo à interseção do direito e da tecnologia. A gente tem Online Dispute Resolution, né? As conciliações, as mediações online, a privacidade e a proteção de dados também é algo que tem sido muito falado hoje e vai ser tendência sim, né? Já está no hype. A internet 5G, as decisões por algoritmos, muito legal, um assunto bem interessante, assim, eu tenho discutido isso com alguns magistrados, alguns colegas juízes aqui, essa ideia de decisões por algoritmos que já vem acontecendo em alguns lugares do mundo, e quais são os impactos disso no jurídico. Justiça e polícia preditivas, também está sendo feito já, né, utilizado a inteligência artificial, o algoritmo, para prever, por exemplo, se determinada pessoa que está ali levada à presença do juiz, ela tem capacidade ou ela tem uma predisponibilidade a cometer mais crimes, se ela é perigosa ou não. Isso é uma análise preditiva que é feita com o auxílio da inteligência artificial. A própria jurimetria, né, seria uma forma de analisar dados jurídicos, né, e aplicar estatística a esses dados. E esportes, que é um mercado que está crescendo e vai crescer muito, o mercado dos games. Legal design e visual law, é a gente oferecer serviços jurídicos de uma forma diferente, em que a gente consiga conceber, né, o design significa concepção. A gente utilizar uma concepção diferente na hora dos serviços jurídicos para atender realmente às necessidades do nosso usuário final e utilizando elementos visuais também para isso, que é o visual law, robótica, governança na internet. Eu estou vendo vários congressos tratando de temas a esse respeito, inclusive recentes, a própria realidade virtual, lógica de programação para advogados. Se você ainda não teve interesse ainda em compreender um pouquinho de como funciona a programação, eu recomendo que você faça um curso de lógica de programação, entenda um pouco como funciona, porque isso ajuda a gente a estruturar o pensamento jurídico de uma forma completamente diferente. É um panorama simples aí de alguns dos temas, algumas das tecnologias que estão impactando o nosso mercado, e aí a gente poderia aqui ter aulas e aulas sobre cada um desses temas aqui, que com certeza ia render bastante assunto. Eu acredito, então, pegando todos esses nossos insights, como é que a gente vai entender essa transformação digital dos escritórios de advocacia? Para mim, esse termo aqui é um termo autoral também, né? É algo que eu gosto bastante, que traduz para a gente o que é o nosso trabalho frente à tecnologia jurídica. A metamorfose low-tech está na hora, como o próprio Richard Susskind fala, não de pequenos ajustes. Está na hora de uma mudança completa na forma como a gente opera, de uma metamorfose completa. E a palavra que é, mais designa melhor como é que vai ser essa transformação é justamente a metamorfose low-tech. A palavra low-tech significa que a gente vai passar de um direito analógico, né, de serviços analógicos, para um direito e para serviços que vão operar completamente de forma tecnológica ou em grande parte de forma tecnológica. Sem, é claro, gente, dizer para vocês que vai acabar aí o trabalho humano. Não vai acabar o trabalho humano, não vai substituir. Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente precisa sim do humano, mais a tecnologia, como vocês vão ver aqui mais para frente, que a gente vai tratar também desse assunto, né? Mas a gente realmente vai ter uma transferência aí, aliás, nem a transferência digitalizada, a gente vai ter uma modificação, uma metamorfose da forma como a gente trabalha hoje no jurídico, para que isso se transforme cada vez mais em serviços, em atividades low-tech, de tecnologia voltadas para o direito. A metamorfose low-tech, então, é uma transformação digital passo a passo. Ela começa no digitalizado,
mas a gente precisa entender que o digitalizado não é o fim dessa transformação. De escritório de advocacia, utilizando a gestão compartilhada cérebro-máquina. Então, olha aqui a presença humana. Como é que eu faço a gestão de negócios quando eu trabalho essa metamorfose low-tech e transformo o meu escritório num escritório do futuro, que é um escritório que opera conforme opera uma low-tech? Essa gestão é humano de um lado e máquina do outro, se complementando, a máquina potencializa as atividades humanas, e aí a gente consegue, então, operar com uma outra lógica, né? Utilizando a gestão compartilhada cérebro-máquina e a visão de futuro, ou seja, olhar para o new antes de olhar para o next, olhar lá para frente antes de definir os próximos passos, para criar serviços jurídicos pensadamente digitais, digitais desde a sua concepção, que operam numa lógica digital e alinhados com o mundo conectado. Então, qual que é o objetivo da Metamorfose Law-Tech? Criar serviços jurídicos pensadamente digitais e alinhados com o mundo conectado. Só que, para isso, a gente sabe que existe um passo a passo. E a gente não condena aqui o escritório que está simplesmente digitalizando, pelo contrário, já está fazendo uma boa parte desse processo. A gente só está querendo dizer que não é o final do processo. O final é quando a gente olha lá na frente e consegue transformar a lógica como a gente opera e como a gente oferece serviços jurídicos. O digitalizado, gente, é o presente, não é o futuro, né? Então a gente fica assim, nossa, estou trazendo o meu escritório para o futuro do direito, né? Estou digitalizando aqui os meus documentos, estou digitalizando a forma como eu atendo. Isso é o presente, isso é o que a gente está vivendo hoje. E quando a gente está focado no presente, a gente está perdendo alguma coisa que poderíamos estar já atentos para os próximos passos, né? Trazendo estratégias aqui novas de olho lá na frente. E aí, por isso, eu trabalho com a ideia de escritórios digitais by design, né? Também essas são nomenclaturas, pessoal. Olha, só reforçando aqui, pós-categorização das profissões jurídicas, metamorfose low-tech, escritórios digitais by design, são nomenclaturas que vocês não vão encontrar em outras literaturas. São nomenclaturas autorais de um trabalho realmente que foi desenvolvido aqui para vocês, né? E pensando realmente no futuro aqui do direito. O que é o escritório digital by design? O escritório digital by design é aquele escritório que vai operar na lógica digital desde a concepção. Ele não vai apenas digitalizar as suas atividades. Ele vai realmente ser um escritório que vai transformar completamente a forma como o serviço jurídico é prestado hoje em dia e como o cliente acessa isso, né? Esses são os escritórios digitais by design, aqueles que passaram por todo o processo da metamorfose low-tech. Agora eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de como realmente é possível transformar determinados negócios e fazer com que eles se transformem em negócios pensadamente digitais. Essa aqui é a Trove, que é uma startup que presta serviços de seguro. E o lema dela é seguro sob demanda para as coisas que você ama. Hoje, quando você compra um seguro, por mais que você compre aí pela internet, né? Como que é que funciona? Você compra um seguro que você vai pagar aí uma mensalidade e aí você vai estar com determinados bens segurados. Você comprou o seguro do carro, você vai ficar pagando aquele seguro e seu carro está lá protegido durante aquele tempo que você está com o seguro. Para você renovar, vencer o seguro do carro, você tem que renovar por um determinado período de tempo. Essa aqui, que oferece seguro sob demanda, você seleciona no próprio aplicativo o que é que você quer segurar, se é um notebook, se é um tablet, se é um celular, se é uma bicicleta, e aí, por quanto tempo você quer que aquela coisa esteja sob o seguro, né? Você seleciona no próprio aplicativo, né? Você vai sair de casa, vou viajar 2 dias, o fim de semana. Então, seleciona no aplicativo que você quer que fique lá sob a guarda do seguro. O notebook, o tablet, a TV e alguns outros aparelhos, o videogame que você tem em casa. Tirou o pé de dentro da casa, né? Pisou na porta para viajar, aciona. Chegou de volta, retira. É cobrado somente aquele período em que os seus objetos ficaram ali segurados sob demanda. Então, isso é muito legal, isso vem aí trazer uma disrupção, né, uma mudança muito grande na forma como as pessoas entendem aí a venda de seguros e esse mercado de seguros
mudou bastante e temos mais opções de seguro sob demanda, tá? Olha, muito legal, muito diferente. Esse daqui. Vocês lembram que a gente falou que tem que no eixo da economia, a gente tem negócios que são tangíveis e tá tudo bem eles serem tangíveis? Que são negócios que produzem bens de consumo, né? Por que tá tudo bem eles serem tangíveis? Porque a gente sempre vai precisar de bens de consumo. E aí a gente tem um negócio tangível que conseguiu passar por uma expressão de pensadamente digital. Achei muito legal. Essa aqui é a M. Taylor, que é uma empresa que vende camisas masculinas. Você pega o seu celular, baixa o aplicativo. Tá vendo essa imagem de cá que o rapaz está assim com a mão para cima e tudo em pé? O celular dele está escaneando o corpo dele. E aí ele vai escanear o corpo, tirar as medidas desse rapaz. Então a roupa vai ser feita para ele sob medida. E ele vai entrar no site, no aplicativo, e escolher também a gola, a estampa, a cor, o tecido da camisa. Olha que legal. Economia do tangível. Não tem como eu transformar esse negócio em bits. Por quê? Porque ele é um produto, né? Algo que eu vou vestir aquilo. Porém, ele opera na lógica pensadamente digital, que é diferente de eu ter uma camisaria masculina e fazer a venda pelo e-commerce. No e-commerce, eu simplesmente digitalizei o meu negócio. Quando eu dou essa opção de escolha, de fazer sob medida, de utilizar a ferramenta para escanear o corpo, esse é um negócio que opera completamente na lógica digital. Muito interessante. Quase que eu comprei aqui, só para ver como funciona. Agora, o exemplo das academias que eu falei que eu ia trazer para vocês. Existe esse aplicativo aqui que se chama Treino. É, hoje eu mesma treino com esse aplicativo, né? Então, a minha personal passa para mim os exercícios pelo aplicativo. Lá eu vou ter vídeos mostrando como faz os exercícios. Eu vou dar o play na hora que eu iniciar o treino. Vou filmar o treino dentro do próprio aplicativo e enviar para ela corrigir. E ela vai sempre saber se eu treinei ou não, porque se eu dei o play e depois concluí o treino, ela vai ter informações a respeito do meu treino para me cobrar e falar, você não está treinando, né? Isso é digitalizar o negócio de personal trainer, por exemplo. Né? E esse aplicativo, eu não sei de quando ele é, mas a primeira vez que eu tomei contato com ele tem mais ou menos um ano, talvez um pouco mais de um ano, justamente por essa personal que apresentou esse trabalho que ela estava fazendo utilizando esse aplicativo. Não é dela, né? Qualquer personal pode utilizar, pelo que eu entendi, mas foi ela que me apresentou, né? Então, isso é digitalizar o trabalho do personal trainer. Ele continua sendo ali necessário, fazendo talvez as mesmas coisas, só que à distância, com a ajuda de uma ferramenta tecnológica. Mas aí, gente, apareceu um negócio fantástico. Já está sendo vendido aqui no Brasil, inclusive, só que está caríssimo ainda, que é esse Tonal. Tonal é uma academia em casa, a academia completa, né? Ao invés de você ter uma estação de aparelho com peso, você tem esse negocinho aqui fixado na parede que parece uma TV de tão fino que é. E ele é toda a sua academia e ele é também o seu personal trainer. É um treinamento especializado com 90 quilos de peso digital. Você vai digitar ali no tono, no aparelho, ele tem uma tela, né? Quando você abre ele, tá dando para ver aqui na da moça, né? Ele tem a tela para vocês e vai definir objetivos aí de treino e vai também, ele consegue fazer acompanhamento das suas funções vitais quando você usa o relógio wearable, né? Ele consegue integrar e aí você vai começar a treinar em casa. Você começa a fazer os exercícios que ele te indica e te mostra como vai ser feito pelo painel, e à medida que você vai ficando bom, vai ficando fácil para você, como ele está medindo os seus sinais, batimento cardíaco, né, e tudo mais, ele começa a aumentar o próprio peso, e que é um peso 100% digital. Você não tem que comprar os pezinhos, né? Você não precisa de nada. Isso aqui é 100% a sua academia, seu personal, quase um nutricionista também, né? Dá dicas de nutrição também, porque ele consegue acompanhar o que está acontecendo dentro do seu organismo. Olha que salto, que loucura, né? É muito interessante. E aí eu fiquei justamente pensando, né? Tem muito personal sofrendo nesse momento porque está trabalhando menos, né? E aí eu lembro da minha personal, que desde um ano e pouco atrás, já usava o aplicativo Treino. Já de certa forma, já estava antenada aí para tendências
e sofrer um pouco menos. A transição, quando você olha lá para frente, como a gente falou na inversão temporal, a transição ela é mais natural. Hoje ela já tinha esse ganho aqui, já sabia trabalhar com esse tipo de produto. E aí é claro que eles vão ter que ficar de olho para quando isso daqui ficar acessível e ver como eles vão se reinventar para poder operarem. Mas esse aqui é um negócio da área de exercícios físicos que opera numa lógica completamente digital. Isso aqui é novo, é diferente, né? Talvez eu falando aqui não tenha ficado tão assim impactante como vocês assistirem o vídeo disso daqui, mas procura no YouTube, Tonal Fitness, Academia em Casa, que vocês vão encontrar. O vídeo é fantástico, gente. Ai, vamos dar uma pausa aqui, só um segundinho para beber água? Ainda falando de futuro, o futuro não chega simplesmente formado da noite para o dia, tá? Ele emerge passo a passo. E aí, nesse livro aqui, da Signals Are Talking, da Amy Webb, que é uma futurista muito renomada hoje, ela explica um pouco para a gente como que isso emerge passo a passo e por que a gente tem que ficar com o radar muito ligado, porque, na maioria das vezes, aquilo que vai realmente impactar a sociedade não está ali no convencional. Está nas margens da sociedade e nem todo mundo está vendo. A princípio, o futuro tem a aparência de pontos aleatórios à margem da sociedade, nunca na corrente convencional. Sem contexto, esses pontos podem parecer desiguais. É uma tecnologia que surge ali, é uma novidade que surge aqui, uma ferramenta nova ali, e parece que não serve para nada e que não vai virar aí nada expressivo, né? Sem contexto, parecem desiguais, sem relação e difíceis de serem conectados com significado. Mas ao longo do tempo, eles se encaixam em padrões e vêm a foco assim de uma hora para outra como uma tendência madura. Cabe a cada um de nós ouvir os sinais e mapear o futuro por nós mesmos. Então ela fala, por exemplo, no início do livro, da primeira vez que ela viu ali uma tecnologia em que você clicava num endereço e ele te mostrava ali uma espécie de um GPS. Isso ela viu no Japão, num cantinho, assim, numa casinha, é, não era uma casa, era uma empresa ali, uma loja realmente, né? Mas assim, não era nada que estava sendo discutido no momento. Foi a primeira vez que ela tomou ciência daquilo. E muitas vezes a gente está tão na nossa bolha do que está acontecendo aqui ao nosso redor, né? Que a gente não presta atenção nos sinais. Então a gente precisa ouvir os sinais e mapear o futuro por nós mesmos, ao invés da gente simplesmente seguir o que nos é colocado de tendências no convencional. Porque muitas vezes o convencional, ele não vai ser suficiente para que a gente pegue alguns sinais que vão impactar completamente no nosso negócio. Para melhorar isso daqui, tem jeito de fazer isso, né? Como a gente seguir esses sinais? Tem. Esse aqui é o chamado ciclo do hype da empresa Gartner. Eles fazem sempre, eles produzem esse material aqui, né? O que eu quero dizer aqui com essa Gente, qual que é o nome disso? Não é planilha que eu ia falar? Esse gráfico. Isso, o que eu quero dizer aqui com esse gráfico, né? O que o pessoal lá da Gartner quer dizer com esse gráfico? Aqui está bem pequenininho, eles estão pontuando aqui diversas tecnologias e eles dizem o seguinte, a tecnologia, todas elas vão ter um hype. Vai ter um momento em que você vai ter interesse, o interesse vai crescer, 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 todo mundo vai estar falando daquilo, vai ser um momento que aquilo está no hype, está no convencional, que está todo mundo dizendo, mas de repente, aquilo não vai fazer tanto sentido mais, porque falou tanto daquilo, esperava tanto, tinha uma expectativa tão grande, e quando a gente usa a tecnologia, ela não corresponde às expectativas, o que acontece? A curva cai, né? O nível de interesse cai. Então, olha aqui, nesse eixo aqui, no vertical, a gente tem as expectativas. Então, cada vez que a curva vai crescendo, as expectativas vão crescendo com relação àquela tecnologia. E no eixo horizontal, a gente tem o tempo, né? A expectativa cresce muito, a gente coloca fé demais em determinada ferramenta e ela não faz tudo que a gente achava que ela ia fazer. Vou dar um exemplo pessoal para vocês aqui. Primeira vez que eu comprei um tablet, a expectativa estava alta em cima do tablet, e aí a gente comprou um em casa. Eu acho que eu era bem jovem ainda, minha mãe me deu um tablet logo quando saiu. O touch da tela, você quase tinha que dar uma martelada para funcionar, né? Então, assim, a expectativa estava alta, mas o negócio não funcionava da forma como a gente esperava. E a gente foi abandonando aquilo, né? Então, não vamos falar mais sobre isso, que não funciona, não presta.
Acontece que a tecnologia, quando se fala muito dela, ela chega num hype, é porque realmente ela tem um potencial, mas talvez ela ainda não esteja madura para fazer tudo que a gente acredita que ela pode fazer. Então, a nossa expectativa sobe, cai de repente, mas a tecnologia continua avançando, embora ninguém esteja falando mais dela. E vai ter um determinado momento em que essa curva vai subir novamente, mas não ali na altura que estava no hype, por quê? Porque ela vai entrar num chamado platô, né? Ela vai entrar no momento plano em que a gente vai ter uma tecnologia madura em que realmente vai provocar transformação. E aí, qual que é a lição que a gente tira disso? Aquilo que está no hype geralmente não vai ser o que vai provocar mudança efetiva nos próximos anos, porque aquela tecnologia não está madura às vezes o suficiente para isso. Para que ela esteja madura para provocar a transformação, ela tem que chegar aqui no platô. Isso não significa que eu não tenho que ficar de olho desde aqui do início, né? Saber o que tá subindo, o que vai entrar no hype. Mas lembrar que o que tiver no hype, às vezes, não é o que vai ser o mais importante da gente olhar no momento. E aí, além disso, ele coloca aqui pra gente essas bolinhas de cores diferentes. Elas mostram em quanto tempo cada uma dessas tecnologias aqui é previsão para elas entrarem no platô, em que elas vão realmente estar maduras para transformar as coisas. Vou pegar uma aqui só para a gente ver. 5G. 5G está no hype agora, está aqui de cinza, ou seja, de 2 a 5 anos, a 5G já vai estar no platô e já vai realmente provocar transformação aqui. Então, é importante também não só olhar em que lugar a tecnologia se posiciona, mas também em quanto tempo ela vai amadurecer suficiente. Vou ver se, para mim está muito pequeno, tá, gente? Porque compartilhando a tela aqui não tem como, tem como eu dar um zoom. Encontrei. Deixa eu achar uma outra aqui só para a gente entender melhor. A gente viu a 5G. Agora a gente pode ver aqui, por exemplo, algumas referentes a, olha, veículos autônomos voadores. Tá com uma bolinha branca aqui, né? Então, isso aqui está chegando no hype. A curva está subindo. Cada vez mais as pessoas vão falar de veículos autônomos voadores. Mas aqui, pela bolinha branca, né, a gente vai ter mais de 10 anos para que aquela tecnologia amadureça o suficiente, para que a gente realmente tenha um uso efetivo dela. Então, o que, que acontece aqui quando a gente olha o ciclo do hype? A gente consegue entender, a gente está olhando para o new para entender o next. A gente consegue entender onde é que a gente vai precisar investir aqui nos próximos passos. Facilita bastante para a gente, né, a compreensão do que é realmente a transformação que essas novas tecnologias vão causar. Mas, como eu falei para vocês, não significa que a gente não tem que olhar para elas, nem fechar o olho desde o iniciozinho, então quando elas estão chegando no hype, né? Geralmente, a gente precisa olhar para isso aqui para poder saber no que a gente vai realmente investir dinheiro, se vale a pena ou não vale a pena. Mas a gente precisa olhar para elas desde cedo, porque existe uma curva de adoção da inovação, né? Quando as coisas novas chegam, as novas tecnologias chegam, são desenvolvidas ali por pessoas que trouxeram isso, que são chamados inovadores. E aí, logo depois, a gente tem o acréscimo aí com os early adopters. O que são os early adopters? São pessoas que vão adotar logo de cara a inovação, que vão comprar aquela ideia, que vão comprar, adquirir às vezes mesmo a ferramenta, a tecnologia. São pessoas que geralmente são as que vão criar tendências, tanto os inovadores quanto os early adopters. Aqui é a vanguarda. Depois, muita gente vai adotar, né? Quando a coisa começar a ficar mais popular, a gente vai ter uma maioria inicial, uma maioria tardia das pessoas adotando uma novidade, e a gente vai ter aqui os retardatários. Os retardatários geralmente vão ter poucas chances de competição no mercado, porque eles só vão adotar depois que já está todo mundo usando. Eles não vão ter diferencial competitivo aqui, né? Então, o interessante é que a gente realmente esteja de olho nas tendências e, quando possível, adote de imediatamente aí, talvez não de investimento financeiro, né? Mas assim, que esteja com a mente aberta desde o início para essas mudanças, para muitas coisas que parecem surreais hoje, porque são os early adopters que são as pessoas que realmente vão trazer inovação, vão conseguir conduzir mudanças, vão conseguir criar tendências aqui, né? São essas pessoas aqui, certo?
Agora eu quero mostrar para vocês o radar da AB2L, Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs. Até a última vez que eu olhei, existiam mais de 150 Law Techs e Legal Techs, só as cadastradas no radar da AB2L. Né? Olha só, a quantidade de Law Techs e Legal Techs. Ele está separado, vocês podem olhar depois no site da AB2L, ele está separado por áreas, né? Então, olha aqui, onde tem a Just Brasil, a gente tem rede de profissionais, aqui a gente tem Civic Techs, Tax Techs, gestão de escritórios de departamentos jurídicos, estou tentando ler isso aqui, monitoramento e extração de dados, né, que é a jurimetria. Então, está tudo separado por tipo de atividade que eles fazem. Quando você vê esse radar da B2L, você consegue enxergar que realmente a tecnologia já chegou para ficar no mercado jurídico. Se você vai em feiras, em Law Tech Conference da Start, na FenaLaw aqui, congresso que tem de direito digital e governança e do governo também, todo ano em Brasília tem um congresso, você já viu algumas dessas Law Techs, Legal Techs expondo os seus produtos. Eu tenho, aliás, agora não, né, mas assim, eu tinha bastante o hábito de ir a essas feiras, de ir a eventos de tecnologia jurídica, e a gente acompanha justamente a mudança que acontece de um ano para o outro, né? Software de gestão deu um boom, cresceu muito, assim, tem vários e muito competitivo o mercado. E aí, de um ano para outro, o que eu vi, por exemplo, na FenaLaw, foi o quanto mudou a proporção de law techs que faziam jurimetria. Cresceu muito de um ano para o outro, né? Esse radar da B2L aqui, que nos mostra uma parte das iniciativas que nós temos de tecnologia jurídica no Brasil, ele é só a pontinha do iceberg. Só a pontinha do iceberg. Então, o que nós temos que treinar, conforme nos falou lá a Amy Webb, para olhar os sinais que estão vindo? A gente tem que treinar o nosso olhar para pensar que isso daqui, que a gente está enxergando hoje, é o presente e tentar entender o que vem lá na frente. O que está por trás ou por baixo de tudo isso, que ainda vai chegar e que ainda pode fazer um estrago muito grande. Ou não, pelo contrário. Para nós que estamos olhando, ao invés de fazer um estrago, ela vai trazer benefícios. Só para a gente lembrar que o que a gente já conhece hoje de tecnologia jurídica é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais. Como diz o Richard Susskind, nós estamos apenas nos aquecendo quando a gente fala de transformação no mercado jurídico. Gente, agora encerra. Sério. Acho que eu falei até demais nessa aula, nem vi quanto tempo de aula deu aqui, mas não tem problema. Se precisar, você dá uma pausa aí, né? Assiste em duas etapas, porque realmente esse assunto de tecnologia e futurismo, ele é muito envolvente. Até para que a gente não incorra no erro de tentar enquadrar em determinados aspectos em que a gente vai precisar, na verdade, de um distanciamento histórico para poder entender, né, o que aconteceu ali naquele período. Então, vamos adotar aí a ideia de beta permanente, estarmos sempre numa versão inacabada nossa, uma versão inacabada da forma como a gente faz direito, para que a gente possa, aos poucos, todos os dias, incrementar aí novas funcionalidades, novos conhecimentos, aprender sempre mais e ter essa mentalidade de lifelong learning. Fechamos? Quase. Para deixar aqui para vocês, no final, a última mensagem que vai sintetizar aí todo o nosso módulo e que é realmente uma mensagem aqui agora de motivação para que você acredite nesse conteúdo que a gente viu aqui, para que você acredite no seu potencial de utilizar esse conteúdo a seu favor e de forma rápida e de forma prática, que eu acredito que é possível. Uma frase do Alexandre Mota. Por que alguns escritórios crescem e prosperam financeiramente e outros continuam pequenos, lutando bravamente para manter-se? A resposta é simples. Porque os escritórios que desejam crescer acabam, eventualmente, crescendo. É claro que o percurso para esse crescimento é um percurso difícil, é um percurso que vai ter muitos desafios, sim, mas é um percurso que você vai vencer se você realmente quer crescer, se você realmente tem esse interesse, essa vontade de fazer uma carreira bem-sucedida no ramo jurídico. É nisso que eu acredito. Gente, um abraço para todos vocês. Eu estou à disposição para qualquer outro assunto que vocês quiserem discutir, compartilhar. Se conectem lá comigo nas redes sociais. E eu espero aí ter notícias da carreira de cada um de vocês. Até a próxima!